A DJI controla entre 70% e 80% de todo o mercado global de drones a partir de uma única empresa em Shenzhen. Isso mesmo, é um domínio muito maior sobre uma indústria global do que a Microsoft jamais teve sobre os sistemas operacionais de computadores pessoais no auge do seu monopólio. E isso é só o começo. Porque quando os Estados Unidos declararam a Bush uma ameaça à segurança nacional e tentaram proibi-la a dependência, já era total. A polícia, os sets de filmagem, as fazendas, os campos de batalha, tudo já funcionava com drones da DJI. Esta é a história de como um engenheiro com $2.000 americanos silenciosamente se apropriou dos céus antes mesmo que o governo mais poderoso da Terra percebesse. Deixe seu like e inscreva-se para não perder o próximo vídeo. Ao final deste vídeo, você entenderá exatamente como isso aconteceu e por que a proibição que deveria resolver o problema pode ter chegado tarde demais para mudar alguma coisa. Tudo começa em 2006, em um dormitório com um helicóptero que não parava de cair. O dormitório. Imagine um quarto minúsculo em um dormitório universitário em Shenzhen. O ano é 2006. Frank Wang, um estudante de engenharia de 27 anos, acaba de gastar quase todas as suas economias $2.000 americanos em componentes para um sistema de estabilização de voo para helicópteros controlados remotamente. Não um drone, não um produto, um controlador. Uma única peça de tecnologia projetada para impedir que um helicóptero faça o que helicópteros desse porte quase sempre fazem cair. Wang era obcecado por helicópteros controlados remotamente desde criança. Mas toda vez que pilotava o mesmo problema aparecia no momento em que as condições mudavam. Uma rajada de vento, um pequeno erro de cálculo, uma fração de segundo de desatenção e a máquina caiu do céu. Ele não estava interessado no helicóptero, estava interessado no problema. E o problema, como ele o via, não era o piloto. Era a ausência de estabilização inteligente. Ninguém tinha resolvido isso adequadamente. Então ele decidiu resolver por conta própria. Eis algo que a maioria das pessoas nunca considera. O que Wang construiu naquele dormitório não era uma empresa de drones. Era uma solução para um setor que ainda não existia. Ele não estava fundando a DJI. Estava consertando um helicóptero. A empresa surgiu quase por acaso, porque o conserto se mostrou muito bom. Ele chamou a empresa de DJI Dodge Innovations, que significa Grandes Inovações de Fronteira. Começou vendendo seus controladores de estabilização de voo para entusiastas e durante 3 anos quase ninguém os comprou. Os investidores recusaram. O mercado era pequeno demais, a tecnologia era muito específica. A visão era prematura. Mesmo assim, Wang continuou construindo. Contratou apenas alguns engenheiros. Ele administrava a empresa da empresa Kohimaia, com a mesma energia, inerte e focada. Obsessivo, concentrava-se inteiramente em aprimorar o hardware em vez de deixar a apresentação mais atraente. Mas o mercado não era seu único problema. Em 2010, um de seus primeiros engenheiros, um homem em quem Wang confiava que ele havia treinado e considerado parte fundamental da equipe, saiu e levou consigo uma parte significativa da tecnologia inicial da DJI para fundar uma empresa concorrente. Para uma empresa sem financiamento externo, sem rede de segurança, e com um produto que o mercado ainda não havia definido como desejado, o que representava um golpe quase fatal. A maioria dos fundadores teria desistido. Wang respondeu reconstruindo, otimizando e acelerando. Ele não diminuiu o ritmo, ele se irritou da maneira mais produtiva que um fundador pode se irritar. Ele construiu mais rápido,
Eis o detalhe que coloca tudo em perspectiva. Em 2012, a DoD tinha menos de 50 funcionários e operava em um escritório modesto em Shenzhen. A indústria americana de drones, tal como existia, era composta principalmente por contratistas militares e comunidades de entusiastas que não faziam ideia de que uma empresa chinesa de hardware estava prestes a fazer tudo o que faziam parecer primitivo. A diferença entre onde a DJI estava e onde estava prestes a chegar é uma das acelerações mais dramáticas de uma única empresa na história da tecnologia de consumo. Mas a fase dormente, as rejeições, os roubos, a iteração obsessiva, que não era apenas história de fundo, era o motor. Tudo o que a DJI se tornou foi construído sobre a disciplina que Wang desenvolveu naqueles anos em que ninguém estava olhando e ninguém comprava. A empresa que um dia daria vida a filmes de sucesso de Hollywood e departamentos de polícia americanos começou com um homem recusando-se a aceitar que um helicóptero tinha que cair do céu, e por mais extraordinária que tenha sido essa base, ainda não é o evento principal. Porque em 2013, Frank Wang fez algo que não apenas mudou a DJI. Isso mudou completamente a percepção que o mundo inteiro tinha sobre o que um drone poderia ser. O momento fantasma. Imagine que você está segurando um controle remoto de televisão. Esse é aproximadamente o tamanho e o peso do que os entusiastas de drones mais sérios usavam em 2012. Pilotar um drone naquela época era como montar seu próprio computador em 1979. Possível, mas apenas para um tipo específico de pessoa. Frank Wang olhou para essa barreira e decidiu derrubá-la. Em janeiro de 2013, a DJI lançou o Phantom 1. Não era o drone mais potente já construído, nem o mais sofisticado tecnicamente. O que ele era, e este é o detalhe que os engenheiros concorrentes ainda não gostam de admitir, era o primeiro drone que uma pessoa comum podia tirar da caixa e pilotar em minutos. Sem montagem, sem ritual de calibração, sem diploma de engenharia, uma caixa, um drone pronto para usar. O preço era de $479. Você ouviu direito. Enquanto equipamentos similares para fotografia aérea custavam milhares de dólares e exigiam dias de preparação, a DJI colocou um drone pronto para uso em uma caixa por menos do que o custo de uma viagem de fim de semana. O mercado de drones para consumidores não cresceu após o lançamento do Phantom 1. Ele foi criado por ele, e aqui está o que torna isso incrivelmente empolgante. Antes do Phantom 1, os drones eram equipamentos militares ou projetos para amadores. Depois dele, os drones se tornaram algo que qualquer pessoa podia ter e usar para construir um negócio. Em 18 meses, setores inteiros de fotógrafos de drones, operadores agrícolas e profissionais de inspeção surgiram em torno de uma plataforma que simplesmente não existia antes. E a concorrência reagiu. Empresas americanas, europeias e startups chinesas aceleraram o ritmo. Algumas igualaram a DJI em especificações. Algumas poucas chegaram perto do preço, mas a DJI não ficou parada. Chegou o Phantom 2, depois o 3, e então o Inspire 1, a ferramenta preferida dos cinegrafistas profissionais. Depois veio o Mavic, um drone de nível profissional que cabia no bolso de uma jaqueta. Sempre que um concorrente alcançava o patamar em que a DJI estava 18 meses antes, a DJI já havia avançado. A diferença nunca diminuiu porque a DJI nunca parou de correr. Em 2015, a DJI ganhou um Emmy. Não um prêmio de tecnologia, mas um Emmy
por suas contribuições para a cinematografia em Game of Thrones e transmissões da NFL. Ele, uma empresa de hardware adormecida, havia se tornado tão integrada aos maiores canais de entretenimento do mundo que os especialistas em excelência televisiva se sentiram compelidos a reconhecê-la. Isso não é participação de mercado. Isso é infraestrutura cultural. Mas um produto dominante e um prêmio de Hollywood ainda são apenas metade da equação. Porque o que a DJI construiu por baixo do hardware invisível para a maioria dos usuários, mas insubstituível para qualquer profissional, é a verdadeira razão pela qual a proibição que veio uma década depois praticamente não mudou nada. A armadilha do ecossistema. Pense numa tomada elétrica em sua casa. Você não pensa nela. Você não a avalia. Você conecta os aparelhos e eles funcionam. Agora imagine que todos os seus eletrodomésticos, todos os dispositivos dos quais você depende todo o fluxo de trabalho em sua casa, foi projetado em torno de uma tomada específica fabricada por uma empresa específica. E então imagine que essa empresa seja repentinamente declarada uma ameaça à segurança nacional. Você não pode simplesmente trocar a tomada. Você precisa reconstruir a casa. Foi isso que a DJI construiu. Não um drone, mas uma tomada elétrica na qual toda uma indústria se conectou sem perceber que era a única tomada disponível. Veja como aconteceu. Quando a DJI lançou o Phantom 1, fez algo que a maioria das empresas de hardware daquela época não fazia: abriu seu software. Criou APIs para desenvolvedores que funcionam como manuais de instruções oficiais, permitindo que empresas externas criem suas próprias ferramentas diretamente sobre a plataforma da DJI. Uma empresa de software de mapeamento poderia se integrar diretamente aos sistemas de voo da DJI. Uma empresa de análise agrícola poderia conectar suas ferramentas de monitoramento de plantações diretamente ao fluxo de dados da DJI. Um estúdio de produção de Hollywood poderia construir todo o seu fluxo de trabalho de operação de câmera em torno do gimbal e do software de imagem da DJI Winds. E foi o que fizeram. Milhares deles fizeram porque a DJI os convidou, forneceu as ferramentas para desenvolver e garantiu que essas ferramentas funcionassem perfeitamente apenas com o hardware da DJI. É aqui que as pessoas consistentemente subestimam essa história. Elas pensam que o domínio da DJI e OCO se resume ao drone. Não se trata apenas do drone. O drone é a maçaneta de uma porta que se abre para um ecossistema tão profundo e interconectado que abandoná-lo significa deixar de lado não apenas o hardware, mas também as assinaturas de software, as integrações de fluxo de trabalho, o pessoal treinado, a memória institucional e as milhares de ferramentas de terceiros criadas especificamente para a plataforma da DJI e que não existem para nenhuma outra. Um departamento de polícia que deixa de usar equipamentos da DJI não compra novos drones. Ele reconstrói todo o seu programa de operações aéreas do zero. Uma produtora cinematográfica que deixa de usar equipamentos da DJI não troca apenas as câmeras. Ela desativa fluxos de trabalho que levaram anos para serem desenvolvidos e treina novamente as equipes que dedicaram suas carreiras a dominar um sistema específico. Os números comprovam isso. Em 2024, o kit de desenvolvimento de software da DJI havia sido baixado por mais de 200 mil desenvolvedores em todo o mundo. 200 mil. Isso equivale aproximadamente à população de uma cidade americana de porte médio, como Spokane, Washington. Cada um deles está criando algo que funciona com o sistema DJI.
O ecossistema de acessórios em torno do hardware da DJI cresceu para milhares de produtos compatíveis em dezenas de categorias: estojos de transporte, sistemas de carregamento, lentes especializadas, acessórios de imagem térmica, sistemas de pulverização agrícola. Um mercado secundário e inteiro que só existe porque a DJI existe e que se tornaria inútil no momento em que a DJI desaparecesse. Agora, aqui está a parte que começou a deixar os governos muito desconfortáveis. O software da DJI faz algo que nenhum hardware físico consegue fazer depois da venda. Ele atualiza remotamente e silenciosamente todos os drones em seu ecossistema simultaneamente. Isso significa que a DJI pode implementar melhorias de desempenho e recursos de segurança em milhões de drones já em operação, sem que o proprietário precise fazer nada. Mas também significa que a DJI pode impor restrições. O sistema se chama geofencing. Por meio de uma atualização de software, a DJI pode designar qualquer área geográfica da Terra como zona de exclusão aérea e impedir que qualquer drone em seu ecossistema entre nesse espaço. Aeroportos, prédios governamentais e instalações militares. A DJI tem usado isso em cooperação com autoridades ao redor do mundo. Mas a capacidade em si, a habilidade de acessar um drone que você comprou e dizer a ele onde não pode ir, reside inteiramente em uma empresa com sede em Shenzhen. Não em Washington, não em Bruxelas, em Shenzhen. Aqui está o detalhe que os engenheiros não querem admitir: a armadilha do ecossistema não foi uma estratégia concebida em uma sala de reuniões. Foi a consequência natural de construir o melhor produto abrilo para desenvolvedores e iterar mais rápido do que qualquer outra empresa. A DJI não prendeu as indústrias à força. Ela as prendeu sendo tão útil, tão cedo, tão consistentemente, que quando alguém pensou em questionar se dependia dela, já não havia mais dúvidas. Apostar em uma única empresa chinesa para infraestrutura crítica foi uma decisão sábia. A dependência já era estrutural. Retirar essa empresa significa desmoronar. Mas saber como a armadilha foi construída é uma coisa. Entender exatamente quantas indústrias entraram nisso e quão profundamente é algo completamente diferente. Porque as 4 histórias que se seguem não são apenas sobre participação de mercado. Elas dizem respeito à realidade operacional específica do dia a dia de estar dentro do ecossistema, sem uma saída que não custe tudo. As 4 dependências. É aqui que a história deixa de ser sobre participação de mercado e passa a ser sobre algo que tira o sono dos analistas de políticas públicas. Não uma indústria, nem 2, 4 indústrias americanas distintas, críticas e insubstituíveis, tão profundamente inseridas no ecossistema da DJI, que a proibição imposta por Washington acabou sendo vista como uma reclamação de barulho em uma festa que já durava uma década. Comecemos por Hollywood. O hardware e o software da DJI estão integrados aos fluxos de produção das maiores empresas de entretenimento do mundo, não preferencialmente integrados. As sequências aéreas e os filmes que você assistiu no último fim de semana, as tomadas de estádio e a transmissão esportiva que você acompanhou ontem à noite foram filmadas com equipamentos da DJI. O Emmy não foi um prêmio de cortesia, foi um reconhecimento de que a DJI se tornou tão fundamental para a cinematografia moderna quanto a própria câmera. Depois, a agricultura. Atualmente, 400 mil drones agrícolas da DJI
operam em terras agrícolas americanas. 400 mil é mais aeronave não tripulada do que as Forças Armadas dos Estados Unidos operavam globalmente no auge de seu programa de drones. Vale a pena refletir sobre essa comparação. Os fluxos de trabalho de agricultura de precisão construídos em torno da plataforma da DJI, os padrões de pulverização, os sistemas de mapeamento de plantações, as integrações de análise de rendimento não podem ser migrados para outra plataforma sem reconstruir sistemas operacionais inteiros do zero. Os agricultores americanos não escolheram a DJI em detrimento da concorrência. Eles escolheram a ferramenta que funcionou, construíram seus negócios em torno dela e agora não podem abandoná-la sem desmantelar esses negócios. Agora aqui está a parte que ninguém menciona com a devida ênfase: segurança pública. 90% dos departamentos de polícia americanos realizam suas operações aéreas com equipamentos da DJI. Bombeiros, equipes de busca e resgate. O drone sobrevoando a última localização conhecida de uma criança desaparecida. A unidade aérea mapeando a propagação de um incêndio florestal. O olho no céu, uma situação de reféns fornecendo aos comandantes informações em tempo real em 90% dos casos. Esse é um drone da DJI, um drone fabricado por uma empresa que está na lista negra de segurança nacional do próprio Pentágono. Essa contradição não é uma nota de rodapé. É o argumento central. E então há o campo de batalha. Eis o que faz com que todas as outras dependências pareçam administráveis em comparação. Soldados e operadores militares em zonas de conflito ativo na Ucrânia, no Oriente Médio e na Ásia estão comprando drones da DJI em plataformas comerciais. Não porque não tenham lido os relatórios de segurança, mas porque, independentemente da geopolítica, a DJI continua sendo a melhor ferramenta disponível pelo preço mais acessível. O mesmo drone que seu vizinho usa para sobrevoar o quintal está sendo usado para localizar posições de artilharia em zonas de guerra ativas. O ecossistema não verifica credenciais, simplesmente funciona. E em um conflito, algo que simplesmente funciona vale mais do que algo teoricamente mais seguro que não funciona. 4 indústrias, cada uma dependência cada uma versão diferente do mesmo problema. A melhor ferramenta venceu e a melhor ferramenta é chinesa. Se a escala dessa dependência o surpreendeu, o capítulo sobre segurança que vem a seguir será ainda mais difícil de digerir. Inscreva-se para não perder quando abordarmos os próximos tópicos. No entanto, a questão de saber se tudo isso é realmente perigoso, genuinamente perigoso do ponto de vista operacional, é mais complexa do que a resposta de Washington sugere, porque o caso de segurança contra a DJI é real. Mas o contra-argumento também é. E ambos merecem ser ouvidos, inclusive a questão da segurança. Aqui é onde a análise honesta importa mais do que uma narrativa perfeita, porque este capítulo não tem um vilão, tem um dilema. O caso do governo dos Estados Unidos contra a DJI não é fabricado, não é paranoia disfarçada de política. É baseado em um conjunto de capacidades que realmente merecem ser levadas a sério. Comecemos pela telemetria. Todos os drones da DJI em operação coletam dados, trajetórias de voo, localizações, registros de data e hora e metadados das filmagens. Alegação nunca totalmente comprovada por nenhuma evidência disponível publicamente, mas também nunca totalmente descartada, é de que esses dados estão sendo roteados por servidores
ligados ao governo chinês. Imagine como um serviço postal que entrega suas cartas, mas guarda uma cópia de todos os endereços para os quais você já escreveu. Você pode nunca perceber. As cópias podem nunca ser usadas, mas alguém em algum lugar as possui. Depois, há a capacidade de geofencing que você já conhece. A capacidade de restringir remotamente onde qualquer drone no ecossistema pode voar. É uma ferramenta de dupla utilização no sentido mais incômodo da expressão. Hoje, ela impede que drones sobrevoem aeroportos. Amanhã, em um cenário que nenhum governo queira simular publicamente, ela poderia ser usada para imobilizar toda uma frota nacional de drones com uma única atualização de software. Isso não é teoria da conspiração. É uma extensão lógica de uma capacidade que já existe comprovadamente. Aqui está o ponto em que a maioria dos analistas concorda: a ameaça não exige espionagem ativa. Não exige provas irrefutáveis. Exige apenas que a capacidade exista e que a empresa que a detém esteja legalmente sujeita à Lei Nacional de Inteligência da China, uma lei que obriga qualquer empresa ou cidadão chinês a cooperar com as operações de inteligência do Estado. A pedido e não precisa estar espionando para que o risco seja real. Ela precisa ser espionável. E por esse critério, a preocupação do governo é legítima. Mas agora aqui está o contra-argumento, e ele merece igual importância. Nunca foram apresentadas provas verificadas e publicamente disponíveis de espionagem ativa por parte da DJI. Não há um único caso confirmado de dados de telemetria sendo usados como arma contra interesses americanos. Não há um único caso documentado de geofencing sendo usado como ato hostil. A DJI se ofereceu repetidamente para se submeter a auditorias de segurança independentes. Criou-se um drone de edição governamental especificamente desprovido de capacidades de transmissão de dados para uso por agências públicas americanas. Abriu-se o código-fonte para revisão. Cada gesto concreto de conciliação foi recebido com a mesma resposta de Washington: suspeitas mantidas, lista negra, preservada, nenhuma auditoria, encomendada, nenhuma prova apresentada. Eis a verdade incômoda que está no centro deste debate: a ausência de provas não é prova de ausência. Uma operação de inteligência sofisticada não se anuncia. Os dados, se estiverem sendo coletados, seriam coletados discretamente, armazenados pacientemente e usados estrategicamente no momento de máximo valor, não de uma forma que desencadeie um ciclo de notícias. É precisamente isso que torna a ameaça tão difícil de avaliar honestamente. Não se pode provar uma negativa. Não se pode demonstrar que uma capacidade nunca foi usada simplesmente porque não se flagrou em uso. O que se pode afirmar, e o que os registros comprovam, é o seguinte: os Estados Unidos fizeram uma escolha. Por aproximadamente uma década, a escolha foi comprar o melhor drone pelo melhor preço e fazer perguntas depois. As perguntas chegaram na forma de uma lista negra do Pentágono e uma proibição do Congresso. Mas a infraestrutura que essas perguntas visavam abordar já estava em funcionamento, já era operacional e já era insubstituível. Se a DJI representa uma ameaça real, ou se é a empresa de hardware mais bem-sucedida do mundo, que por acaso nasceu no país errado para o conforto de Washington, a dependência existe de qualquer forma. E uma dependência que não se pode eliminar é uma vulnerabilidade, independentemente de já ter sido explorada ou não. A proibição deveria ser a solução, mas o momento em que foi imposta conta uma história por si só. A proibição que não mudou nada.
Em dezembro de 2025, a FCC oficializou a decisão. A DJI foi banida. O martelo regulatório que Washington vinha construindo há anos finalmente desferiu seu golpe. E exatamente no mesmo dia, naquela que talvez seja a autocontradição institucional mais perfeitamente cronometrada da história da política tecnológica americana, uma pesquisa da FAA confirmou que a DJI era responsável por 96% de todas as plataformas de drones detectadas no espaço aéreo dos Estados Unidos. 96% não é um mercado. É um monopólio tão completo que os 4% restantes são praticamente insignificantes. Eis o que a maioria das pessoas nunca considera uma proibição, só é eficaz na medida em que cria alternativas. Você pode proibir um produto, não pode proibir uma dependência. O Departamento de Polícia ainda precisava de drones na manhã seguinte à proibição. Os agricultores ainda precisavam pulverizar suas plantações. As equipes de filmagem ainda tinham produções para gravar. E a indústria americana de drones, que deveria preencher essa lacuna, aquela que Washington esperava que surgisse há anos, ainda estava longe de estar pronta para substituir o que a DJI havia construído ao longo de 2 décadas. As alternativas americanas propostas na época da proibição custavam de 2 a 4 vezes mais do que o hardware comparável da DJI. Elas ofereciam ecossistemas de acessórios menores, integrações de software mais limitadas e um histórico de uso em campo mais curto. Para um departamento de polícia com poucos recursos ou uma fazenda familiar operando com margens apertadas à matemática, era simples. A proibição dizia: não comprem DJI. O mercado dizia: não há nada que valha a pena comprar. Agora aqui está o ponto que muda tudo. A proibição não chegou tarde demais porque Washington estava distraído. Chegou tarde demais porque a dependência que se tentava evitar já estava estrutural há anos. A porta não foi deixada aberta, ela nunca foi fechada. E é isso que torna a pergunta final tão importante, porque o verdadeiro veredicto sobre a DJI não é sobre a proibição, é sobre o que a proibição revela. Quem já é dono do céu? Eis o veredicto. E não importa de que lado da discussão você esteja, seja a DJI um instrumento deliberado da inteligência estatal chinesa ou simplesmente a empresa de hardware mais dominante que o mundo já produziu, o resultado é idêntico. O céu sobre sua cidade já está comprometido. O drone sobrevoando seu departamento de polícia, sua fazenda, seu set de filmagem, seu campo de batalha já roda com software desenvolvido em Shenzhen. Já depende de servidores que você não controla. Já está integrado a fluxos de trabalho que você não pode migrar sem desmantelar as operações construídas em torno deles. Eis o que isso realmente significa. A DJI não é a história. A DJI é o modelo. É o primeiro exemplo plenamente realizado de como se manifesta o domínio tecnológico silencioso e estrutural em nível de hardware no século XXI. Não uma plataforma de mídia social que você pode excluir. Não um aplicativo que você pode desinstalar. Infraestrutura do tipo que é incorporada às paredes de sustentação, antes mesmo de alguém pensar em ler as plantas. Os Estados Unidos já tiveram essa conversa antes sobre a Huawei e as telecomunicações sobre a TSMC e os semicondutores sobre o TikTok e as mídias sociais. Todas as vezes, a conversa surge depois que a dependência já está consolidada. Todas as vezes, a proibição recai sobre uma base que foi construída anos antes. E todas as vezes, o governo mais poderoso da Terra se vê debatendo
como responder a uma situação que se resolveu silenciosamente, enquanto todos olhavam para outro lado. A DJI não entrou sorrateiramente no mercado. Ela foi conquistada aos poucos, produto por produto, fluxo de trabalho por fluxo de trabalho, prêmio M por prêmio M. E quando Washington se deu conta, o céu já estava cheio. Se isso mudou sua perspectiva sobre a tecnologia da qual você depende diariamente, clique no botão Gostei e inscreva-se para não perder as próximas novidades. Agora quero saber sua opinião nos comentários. Você acha que a DJI representa uma ameaça real à segurança nacional que merece ser banida? Ou os Estados Unidos simplesmente criaram uma dependência que estavam distraídos demais para perceber até que fosse tarde demais para reverter a situação?